A professora brasileira Débora Garofalo venceu o prêmio de educadora mais influente do mundo, entregue pela Varker Foundation. Ela é a primeira pessoa a receber essa honraria, que vem do reconhecimento de seu projeto Robótica com Sucata, promovendo a sustentabilidade. Através dele, a professora ensina crianças e jovens da periferia de São Paulo a transformar materiais que seriam descartados em robôs e outros objetos eletrônicos. Agora nós vamos conversar com a Débora. Olá, professora, uma boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Renata, Gustavo e a todos que estão nos assistindo nesse momento e ouvindo também. Débora, antes de tudo, parabéns. Eu começo te perguntando como surgiu a ideia desse projeto Robótica com Sucata e se você imaginava lá atrás que ele chegaria tão longe. Eu posso te falar que não tinha essa dimensão que ele chegaria tão longe, mas ele nasceu de uma problemática da própria comunidade, que era a questão do lixo. E eu tinha muita vontade de trabalhar com os estudantes essa questão da tecnologia, né? De trazer para a sala de aula o desenvolvimento de robótica, de programação. E aí foi um start, unir realmente a questão do lixo à questão de ensinar robótica com sucata. Mas não esperava de forma alguma que esse trabalho, que nasceu ali de um problema social das crianças, ganhasse a dimensão que ele ganhou, até a gente chegar no dia de hoje com esse reconhecimento internacional. Professora, parabéns também da minha parte. Me corrija se eu estiver errado, foi em 2015 que você inicia esse projeto. Lhe pergunto, obviamente que quando a gente fala em robótica, qualquer pessoa que não seja, já não esteja familiarizada, se assusta, fala, isso é complicado, dá dificuldade. E a gente sabe que trabalhar com criança é isso, é conseguir fazer com que elas se empolguem com o projeto. Como conseguir fazer com que crianças e com as pessoas da comunidade se empolgassem com um projeto que, à primeira vista, pode parecer muito complicado e coisa que, olha, isso aqui não é para mim? Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. No primeiro momento, os estudantes se assustaram, principalmente porque eles são estudantes de 4 grandes comunidades da cidade de São Paulo, né? E eles acreditavam que robótica não era para eles. Falavam para mim, professora, mas robótica não é para gente, é somente para estudante de escola particular. Houve ali todo um trabalho de sensibilização, da gente poder fazer aulas públicas de sensibilização da comunidade, recolher esses materiais, de pesar, separar, fazer parcerias com ONGs, o que a gente poderia revender, até para tornar o trabalho autossustentável, para aí poder exercer toda a criatividade, a inventividade dentro desse projeto, né? Então, no primeiro momento, foi muito de poder empoderar os estudantes, de mostrar que eles eram capazes de fazer. E aí, a partir de coisas iniciais que eles fizeram, esse projeto ganhou uma grande proporção. Mas, claro, né, jamais esperaria que ele fosse ultrapassar não só a minha sala de aula, não só a comunidade que estava envolvida, mas como o mundo, da forma que a gente está vendo. Débora, o projeto aborda muito bem a sustentabilidade. Eu te pergunto se ao longo desses anos você percebeu uma mudança na consciência ambiental de todos os alunos e como consequência de toda a comunidade. Eu acho que sem dúvida, né? Enquanto o trabalho, a gente atuou ali com os estudantes por 3 anos e meio esse trabalho, foi notável a questão da diminuição das enchentes, a questão da diminuição das doenças, por uma conscientização que a escola poderia ser um polo de materiais recicláveis. E esse trabalho ele ganhou uma proporção muito maior com a minha ida para as políticas públicas, né? Eu tive passagem pela Secretaria Estadual de Educação e esse trabalho se tornou uma política pública do Estado, onde está presente mais de 5.400 escolas, 3,7 milhões de estudantes, e ele deu origem um pouquinho do que a gente está vendo aqui nas imagens, que é o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. Então, além de fomentar um trabalho da sala de aula, ele gerou uma política pública muito empoderada para a gente reduzir as desigualdades e trazer a esses jovens a necessidade deles não serem apenas ali consumidores dessa tecnologia, mas principalmente produtores, de maneira ética e responsiva. Professora, uma questão que eu sempre gosto de fazer para professores, para pessoas da educação, é sobre não só a importância
dos alunos, dos estudantes. Mas o quão importante é a comunidade participar das iniciativas propostas dentro da escola? O quão importante é a comunidade abraçar essa escola? Porque o que a gente vê é que os melhores exemplos, pelo menos em São Paulo, de escolas que têm pujança, que têm força, que têm justamente aquela busca pelo conhecimento, são aquelas que a comunidade está inserida nela. Eu queria que você falasse sobre isso, juntando, obviamente, essa ideia do projeto que acaba beneficiando também a comunidade. Não é uma via de mão dupla, né? Sem dúvida, Gustavo. Mas como educadora, eu vou te falar que não é um caminho fácil. É uma mobilidade cultural, né? Uma mobilização cultural mesmo dessa comunidade se sentir pertencente àquela escola e abraçar esses projetos. E comigo também não foi diferente, né? As minhas primeiras aulas públicas tinha somente um familiar dos estudantes acompanhando, e eu estou falando de uma gama de mais de 1.000 crianças, né? Porque a gente dividia essas crianças em períodos diferentes para a gente poder sair nas ruas. Quando eles começaram a olhar para esse trabalho, né? Depois que eles começaram a perceber realmente os resultados desse trabalho para a própria comunidade. E foi um ponto importante que os estudantes se tornaram, então, protagonistas e também curadores de informação, principalmente por ser uma região muito carente e principalmente ali os familiares desses estudantes não terem tanta escolaridade. As próprias crianças fizeram esse trabalho de mostrar o quanto era importante, então, esse trabalho de reciclagem, né? E mais do que isso, o trabalho ele trouxe um aspecto que era essencial. Não tirar também daquelas famílias o sustento, porque muitas daquelas famílias vivem da questão do lixo. Então, o que a gente fez, né? Trazer parcerias para dentro da escola com ONGs, para também trazer esses familiares aí de alta vulnerabilidade social com o emprego fixo dentro dessas ONGs, para não tirar o sustento deles, mas ao mesmo tempo resolver um problema da comunidade. Então, é um trabalho que eu falo, é cultural. E aonde a gente começou, né, a ter os resultados da comunidade? Depois de praticamente 3 anos. Então, como professores, nós precisamos persistir, né, resistir, ter essa resiliência de entender que não é da noite para o dia que esses familiares vão abraçar a escola, mas que é fundamental a escola, né, não estar de portas fechadas e estar aberta para receber essa comunidade. Tá certo, Débora. Mais uma vez, parabéns. Que bom poder noticiar esse projeto e saber que depois de tanto esforço, o reconhecimento veio. Uma boa noite. Até a próxima. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.